Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que bem, animados para essa retinha final. Vamos lá, que a gente vai estar falando. Podem ligar a câmera e a Bruna, se caso a Sheila tiver também, para que a gente participe bastante, eu ver a carinha de vocês, para a gente poder ver um pouquinho de geometria analítica aí. Me perdoe pela aula passada, eu tive que cancelar essa aula de geometria analítica no sábado, né? Mandei mensagem lá no grupo. Mas estamos repondo aqui e na próxima semana a gente já mata aí o restante do conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá, né, ver o jeito que a Vunesp cobra. Aqui não vai ser muito diferente do que a gente tem visto aí da banca, né, muito técnica para professores de matemática, né, acho que tem uma questãozinha que é mais ou menos de cálculo, né, que exerce bastante raciocínio para a gente, vai ser a primeira questão, mas de restante aí, a gente vai estar trabalhando bastante conceitos, tá bom? Então, bora lá, né, para a gente falar de ângulos, retas. Peraí. Pronto, mutei aqui, foi a Cris, eu acho que acabou entrando novamente. Então, vamos falar aí de ângulos, retas, plano e também do espaço, tá? E quando eu falar de retas, a gente vai trabalhar um pouquinho da equação da nossa reta, tá certo? Então, bora lá. Primeiro, vamos começar pela parte mais simples, um pouquinho dos ângulos, né? Ângulos nada mais é do que eles nomeiam ali como algo entre duas retas ou semi-retas, né? Onde a gente vai ter ali o tamanho medido entre duas retas, que normalmente a gente nomeia como graus, né? Ou radianos. E aí, vamos trabalhar em cima de polígonos. Vamos lembrar um pouquinho o que são polígonos. Polígonos são aquelas figuras geométricas que são formadas por apenas retas que não se cruzam e é fechada. Ou seja, né, vamos dar 3 exemplos aqui que não podem acontecer. Vamos ligar a caneta aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, ó, não é um polígono. Por quê? Porque ela não é fechada, né? Temos aqui, ó, isso daqui também não é um polígono, porque circular, tem uma região circular. E isso daqui também não é um polígono, porque nós temos um ponto aqui fechando, elas se cruzam, as linhas se cruzam. Eu poderia falar talvez que eu tivesse 2 polígonos, né, 2 triângulos, mas isso daqui não é simplesmente um polígono, tá bom? Perfeito, Sheila. Isso, vai acompanhando, faz muito bem, parabéns aí, mesmo no trânsito e ouvindo a gente aqui. Então, polígonos aí a gente não pode ter, né, figuras abertas, circulares ou linhas que se cruzam. Pois bem, agora, sabendo que é polígono, que são figuras fechadas formadas por retas, a gente vai ter ângulos internos, né? E aí a gente pode estar falando do quadrado, do triângulo, do hexágono e assim por diante. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês e de verdade espero que vocês acertem. Mas se errarem não tem problema, esse é o momento. Qual é o nome da figura do polígono que contém 4 lados? Qual o nome do polígono que contém 4 lados? Tem vários, né? Não, eu quero o nome do polígono. Quadrado. Não, Retângulo. não, Ah, então desisto. não desiste não. Esse é o momento. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta que pega muita gente. Qual o nome do polígono de 4 lados? Isso. Por exemplo, veja isso daqui. Vou desenhar um polígono só para te mostrar que não é quadrado nem retângulo. Isso daqui, ó, é um polígono de 4 lados, certo? Ítalo, Oi. seria quadrilátero? Aê! Quadrilátero. Tá vendo? Ó, essa figura não é nem quadrado, nem retângulo, nem trapézio, não é nada disso. Esses daí são quadriláteros notáveis, que a gente fala. Eles têm um nome próprio para eles, por conta das respectivas características que eles têm. Mas a gente tem aí uma figura com 4 lados, é o quadrilátero. E a menor polígono que a gente consegue formar
é o triângulo, né? Que é com 3 retas. Com 2 retas você não consegue, né? Faço 2 retas, não consigo estar fechando a figura. Então, a menor figura que eu consigo formar do polígono é o triângulo. Então, triângulo, quadrilátero, e a partir daí a gente usa os prefixos e os sufixos, né? Penta, né? Hexa, hepta, né? A partir daí, e sempre com o sufixo gono, que vem do grego, representando ângulos. Então, pentágono, 5, hexágono, 6, heptágono, 7, octágono ou octógono, os dois estão certos, 8, eneágono, 9, decágono, 10, ondecágono, 11, dodecágono, 12. Esses são os principais, e ainda o icoságono, que tem 20. Por que eu pulo do 12 para o 20? Alguém lembra, alguém sabe o motivo pelo qual? E esse com 20 já perguntou em vários concursos, de várias bancas, aí não é só da Vunesp. Alguém tem alguma ideia? Alguém lembra o porquê que o 20 é tão importante para a gente? Não? Por conta do icosaedro, né? Aqueles poliedros de Platão, que a gente só tem 5, né? Que é quando a gente faz, né, a figura tridimensional apenas com polígonos regulares idênticos, né? Por exemplo, o tetraedro é formado por 4 triângulos. O cubo é formado por 6 quadrados. O octágono, o octaedro é formado por 8 triângulos, que é como se fosse uma pirâmide em cima da outra. O dodecaedro, né, que é com 12 faces, ele é formado por 12 pentágonos. E temos o icosaedro, que são com 20 faces, que são 20 triângulos equiláteros. A gente só tem esses 5 poliedros aí, né, que são formados apenas por polígonos regulares. Então, por isso que com 20 acaba sendo, né, esse prefixo icosa acaba sendo aí um pouquinho mais importante para nós, tá? E aí, para achar esses ângulos, né, voltando para achar um pouquinho desses ângulos internos, né, dos nossos polígonos, a gente vai ter uma formulinha da soma, né? A soma desses ângulos internos, ela é dada por n menos 2 vezes 180. Certo? Ela é dada por n menos 2 vezes 180. E aí, com isso, a gente vai ter, tendo que o n é o número de lados do nosso polígono, ou o número de ângulos, tá na mesma. A quantidade de lados vai ser igual à quantidade de lados. Agora, se o polígono for regular, o que significa ser um polígono regular? Significa que todos os lados e todos os ângulos possuem, respectivamente, suas mesmas medidas. Então, todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos têm a mesma medida. Isso tem que ser regular. Ah, professor, se ele tiver o mesmo comprimento de lado, ele vai ter os mesmos ângulos? Não. Né? Um exemplo bem claro disso é o nosso losango. Ele tem todos os lados iguais, mas todos os ângulos não medem a mesma coisa. Só os opostos que são iguais, mas todos eles não têm a mesma medida. Tá? Então, para ser regular, aí todos os ângulos teriam a mesma medida, então é só pegar a soma, né, o total de graus que você tem e dividir pela quantidade de lados, tá? Que a gente acaba usando muito pouco aí. E partindo daí, né, eu até poderia mostrar um pouquinho dessa fórmula para vocês, né, só para vocês poderem identificar. Vejam só, se eu partir do triângulo, em que a soma dos seus ângulos internos é 180, a partir daí, se eu fizer um quadrilátero, qualquer quadrilátero que eu fizer, e eu fazer uma diagonal, eu vou ter 2 triângulos. Então, é 180 mais 180. Se eu fizer um pentágono, eu vou ter 3 triângulos. 180 mais 180 mais 180. Então, nota aqui. Aqui é 1 vezes 180. Aqui é 2 vezes 180. Aqui é 3 vezes 180. E assim sucessivamente. Então, quando você tinha 3 lados, você diminuiu 2. Quando você tinha 4 lados, você diminuiu 2. Quando você tinha 5 lados, diminuiu 2. E assim por diante. Por isso, da fórmula. N menos 2 vezes 180. Tá bom? E aí, então, a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360. E aí a gente tem os trapézios,
os quadriláteros que a gente falou que são notáveis, né? O trapézio, o paralelogramo, o losango, o retângulo e o quadrado, né? E o trapézio, ainda existe o trapézio isósceles. Vamos lá para as características de cada um. Trapézio. As bases têm que ser paralelas. Se eu tiver duas bases paralelas, basta para ele ser um trapézio. Se caso as medidas laterais forem iguais, ele é chamado de isósceles. Tá? Já o paralelogramo, as bases opostas têm que ser paralelas. Então, não basta uma ser paralela, a outra também tem que ser paralela. E com isso, as medidas opostas acabam sendo iguais. O losango. O losango, ele tem também bases paralelas, né? As opostas são paralelas. E todas as suas medidas são iguais, né? Todos os seus comprimentos são iguais, seus lados são iguais, né? Os ângulos, apenas os opostos. No retângulo, a gente tem bases paralelas e todos os ângulos de 90, porém, todos os lados não são iguais. E no quadrado, aí sim, um quadrilátero regular, em que todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos são iguais, ou seja, 90. Tá? Essas são as características de cada um. E aí tem uma coisa que a Vunesp ainda não perguntou, e eu acho muito propício na nossa prova, que é o seguinte. A gente tem o quadrilátero. Então, a gente falou que todos esses, né, trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado, são quadriláteros. Mas eu posso falar que todo quadrilátero é quadrado? Não, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Mas eu posso falar que todo quadrado é quadrilátero? Posso. Tá? E é a partir daí que a gente vai começar a montar uma partezinha. Então, todo quadrilátero, ou melhor, todo trapézio é um quadrilátero. Todo trapézio, todo paralelogramo é um trapézio, paralelogramo. E aí, paralelogramo e retângulo, ele se divide em dois, losango e retângulo. Que aí se unem em um só, que é o quadrado. Ou seja, essa tabelinha que eu estou fazendo para vocês significa o quê? Sempre de baixo para cima. Todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango, todo quadrado é paralelogramo, todo quadrado é trapézio e todo quadrado é quadrilátero. Certo? Mas, por exemplo, todo trapézio não é quadrado. Todo paralelogramo não é quadrado. Certo? Então, tudo que está embaixo para cima vale essa palavrinha todo. Né? Por exemplo, todo retângulo é paralelogramo, todo retângulo é trapézio, todo retângulo é quadrilátero. Né? Todo losango é paralelogramo, todo losango é trapézio, todo losango é quadrilátero. E assim por diante. Tá? Sempre de baixo para cima. A gente pode colocar assim, ó. Todo é tananã, de baixo para cima. Tá bom? Então, uma coisinha aí que eu acho que pode ser muito útil para a gente. Tá? E sabendo, então, que os ângulos internos de um triângulo dá 180 e dos quadriláteros é 360, a gente vai aí para a nossa primeira questão. O que eu falei que aqui já vai dar aquele bug gigantesco na nossa cabeça, talvez. Né? Uma questão de muita atenção, né? De ficar aí decifrando aquela questão que eu acho que eu resolveria por último na prova. Tá? Mas eu preciso passar aqui para vocês. Já caiu, então, depois que a gente faz uma dessa, a gente pode falar, pode vir qualquer outra de ângulo que a gente vai conseguir. Tá? Então, vamos lá. Um quadrado, um triângulo equilátero, o que é triângulo equilátero? Equi vem de igual, látero de lados. Então, um triângulo com todos os lados iguais, um paralelogramo, um trapézio retângulo, tem lados em comum, conforme mostra a figura, que também evidencia que esses 4 polígonos têm um vértice em comum. A reta R passa por uma base do trapézio. A S passa por um lado do paralelogramo. E a reta T passa por uma diagonal do quadrado. O valor de alfa mais beta é igual a
Então, olha a nossa figura e ele pergunta quanto que é alfa mais beta. Alguns exercícios, a gente precisa achar o alfa e o beta. Tem outros exercícios que a gente não consegue achar quem é alfa, quem é beta, mas acha a soma, tá? Então, pode acontecer tanto uma quanto outra. Batendo o olho, não dá para saber. O que a gente precisa fazer? Desmistificar. E aí vamos tendo que achar praticamente tudo que a gente conseguir. Batendo o olho, né? E aí eu vou querer que vocês participem para a gente poder ir fazendo junto, né? Para vocês poderem ter o tempo ali de pensar, de raciocinar também, para eu não sair fazendo aqui, atropelando e de repente não valer de nada. Vamos pensar, qual que seria o primeiro ângulo que vocês achariam? Qual que seria o primeiro ângulo que vocês achariam? Nota que aqui a gente tem 90 e 90, né? Tem o quadradinho aqui representando o ângulo reto. Não tenho medo de falar. Agora é o momento da gente conseguir, né, alinhar os raciocínios, tudo mais. Me ajuda aí. Não. Eu iria primeiro por esse quadrilátero da esquerda, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente acabou de falar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, se eu pegar esse quadrilátero aqui, ó, eu sei que a soma de todos os ângulos é 360. Então, eu consigo achar esse ângulo aqui que eu estou pintando neste momento em vermelho. Como? Você já tem 90, já tem 90, já tem 110, vê quanto que falta para esse. Portanto, né, se eu quisesse equacionar, seria 90 mais 110, mais x igual a 360. Como 110 mais 90 dá 200, com mais 90, 290. Então, 360 menos 290 fica dando 70 graus. Então, aqui é 70 graus. Tudo bem? Tudo bem. Um outro ângulo que eu consigo achar é o suplementar aqui. Porque tá vendo essa reta aqui, ó? Essa nossa reta R? Se eu juntar o 110 com esse ângulo que eu pintei em azul, tem que dar quanto? 180. É um ângulo raso. E você já tem o 110. Para chegar no 180, falta os mesmos 70. E aí, logicamente, a gente já achou os dois, não precisaria, mas eu vou dar uma regra para vocês, ver se vocês lembram a regrinha. Os meus professores chamavam da regrinha do Zorro. Os ângulos internos alternos são iguais, né? Ou seja, tá vendo esse Z aqui que eu estou fazendo ao contrário? Em preto? Os dois ângulos internos do Z são idênticos, tá? São congruentes. Não precisava, mas não custa eu estar relembrando isso daí com vocês também. Pois bem, já achamos 70. O que mais que a gente consegue estar achando? Bom, ele me falou que eu tinha um quadrado, né? Que é este quadrado aqui. E o quadrado, como é um polígono regular, todos os ângulos internos dele são iguais. 360 por 4, todos os ângulos valem 90. Aqui, que seria tudo, né? E aqui, tudo 90. Só que tem uma coisa. Ele falou que essa reta aqui que ele nomeou como T, olha o que ele me falava no exercício. Cadê? A reta T passa por uma diagonal do quadrado. Ou seja, a diagonal do quadrado, quando eu corto o quadrado, ele corta exatamente no meio. Portanto, cada ângulo aqui, ó, vai ter quantos graus? 45.
Olha lá, a gente vai achando, e tem que ser assim, pessoal. É paciência, principalmente porque ele deu um ângulo só pra gente. Aí, ele falou que nós temos um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados e ângulos iguais. Se a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e eu tenho 3 ângulos, quer dizer que cada um fica valendo 60. Certo? Muito bem. E agora? Talvez a parte mais difícil de enxergar. Quando dava essa aula do ensino médio, era uma batalha para enxergar. Então, ó, tá vendo essa nossa reta aqui, ó? Vou colocar ela aqui, ó. O que que acontece? Esse ângulo aqui em roxo, ó, é um ângulo raso, certo? É 180. E veja só, esse 180 é formado por quem? 45 pelo 70 e pelo alfa. Opa, então eu consigo achar o alfa. Fazendo 70 mais 45 mais alfa, igual a 180. Ficando 115 mais alfa, igual a 180. E aí o alfa é 180 menos 115, e dá 65. Boa, já achei o alfa. Falta achar o beta. Vamos trazendo aqui para baixo. Vamos lá. No beta, tem um ângulo aqui que eu acho que a gente consegue achar, né? Nem sei que cor que eu coloco agora. Vou colocar essa corzinha meio clara aqui, ó. Esse verde limão. Eu consigo achar ele. Por quê? Ou você pensa de novo no 180, ou você pensa no 360, volta completa. Mas o 180 eu acho que é mais rápido aí. Que é essa outra parte aqui do nosso roxinho. Que aí a gente já tem o 45, temos o 60, e aí a gente vai achar essa partezinha que eu vou chamar de y. Então, 45 mais 60 mais y igual a 180. E aí, 105 mais y é 180, então y é 75 graus. Tá aí, ó. Achamos o y. Como que eu vou fazer para achar o beta? Vamos lá. Para achar o beta, ou você teria que ter este ângulo, ou você teria que ter esses dois. Então, eu tenho que ir ou para a direita ou para a esquerda. Só que ambos estão complicados. Por quê? Eu teria que estar trabalhando com quem aqui? Eu teria que estar trabalhando com o que ele me chamou lá de paralelogramo. Esse paralelogramo. Que a gente falou que os lados opostos são iguais, consecutivamente os ângulos opostos também são. Então, ó, se aqui vale 135, aqui também tem que valer 135 não, desculpa, 140, né? 65 mais 75. Aqui também vale 140. 140 em cima, 140 embaixo. Aqui vão os complementares, né? Para fechar os 360. Ou um mais o outro é 180. 180 menos 140 são 40 graus. Achei aqui. Opa! Com isso eu consigo achar o beta. Por quê? De dois jeitos. Eu vou fazer do segundo, que é mais rápido, além de usar uma propriedade. Uma forma era você fazer, ó, o triângulo. 40 mais 65, e daí ver quanto que falta para 180 para achar esse. E daí o B é o seu suplementar. Mas, por se tratar aqui de um triângulo, lembra que o ângulo externo de um triângulo
é igual à soma dos outros dois internos. Exatamente igual à soma dos outros dois. Então, ó, é 40 mais 65, vai dar o B. O beta, no caso, né? 40 mais 65, que dá 105 graus. Achei o beta. Ufa. Beta, então, é 105 e alfa é 65. E como ele me pedia a soma dos dois, 65 mais 105, que dá 170. E aí, podem me xingar, mas na verdade xinguei a Vunesp. É aquele exercício que eu falei. Não tem muito por onde a gente sair. Na hora que eu estava revisando ele agora há pouco, antes da aula, eu falei assim, vamos ver se eu consigo encontrar algum outro jeito, alguma dica, alguma coisa, mas não tem, pessoal. Esse era aquele que a gente tinha que fazer realmente na raça, igual foi feito aqui. Um exercício que leva aí cerca de 10 minutos, por aí. E aquela coisa, né? Vocês olham e vocês falam, ah, tudo bem, eu entendi porque você achou esse, depois eu entendi porque você achou aquele, eu entendi porque você achou o outro, professor. Mas o problema era eu fazer sozinho. Ou não? Me contem aí suas dúvidas, ver se ficaram alguma dúvida. Querem pontuar alguma coisa? Ou é meio que eu falei? Tipo, entendi, mas quero ver eu fazer sozinho. É isso. É isso, né? Literalmente, esse é isso, nesse tom de voz, é isso e ponto, É professor. isso, não. Nossa. Então, assim, professor, você acha que vai vir um exercício desse? Por mais que seja para professor de matemática, de verdade, eu acho que não, né? Perto do que eu tenho visto, né, e tudo mais. Porém, né, quando a gente faz um exercício desse, a gente percebe que, mesmo quando ele vier perguntando algum outro ângulo para nós, alguma coisa do tipo, o negócio é ir destrinchando, né? Vê essa figura, vê aquela outra figura, e vai tentando montar parte a parte, né? Um exercício desse eu deixo por último. Porque a chance de você... Imagina o tempo todo que a gente gastou e não achasse o beta. Para achar esse beta é difícil, né? Você já gastou 6, 7 minutos ou mais achando os outros ângulos e ainda não achou o beta. Aí você fala, puxa, perdi, olha o tempo que eu perdi na minha prova, vou ter que chutar do mesmo jeito. Então, é aquela questão que realmente eu prefiro estar deixando por último, né? Eu deixo lá, e daí no final da prova eu fico o tempo que for, até dar o meu horário ali, tá bom? Então tá aí já para acordar de vez, para os neurônios irem lá em cima, mas prometo que é esse daí é a primeira questão, e depois eu acho que vai ser mais simples. Tá? Agora a gente vai ter que trabalhar bastante parte de nomenclatura, bastante parte técnica da matemática, relembrar, e é o que ele cobra, e é o que eu acredito, né, não defendendo aí o que eu acho que a banca vai trazer, mas se eu fosse elaborar uma prova, eu traria também técnica. Por quê? Porque eu acho que o professor de matemática, quando vai dar aula de matemática, ele precisa saber algumas propriedades, né? Felizmente ou infelizmente, ele não precisa saber fazer conta, ele precisa saber de onde vem, né? Então, acho que é por isso que ela também vai trazer, e aqui a gente vai estar relembrando um pouco disso, né? Então, primeira coisa, vamos começar com a reta. O que eu preciso para fazer uma única reta? 2 pontos distintos. Por quê? Porque por um ponto passam-se infinitas retas. Se eu tiver somente 2 pontos, se eles forem coincidentes, ou seja, um em cima do outro, não muda nada para mim, eu vou continuar tendo infinitas retas. Então tem que ser 2 pontos distintos. E eu não lembro se eu já falei para vocês na outra aula que isso daqui não é um ponto. Eu falei isso já? Não? Então veja só, isso daqui não é um ponto, tá, pessoal? Isso daqui é uma representação de um ponto. Por quê? Porque o ponto ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão. Portanto, não tem como você estar colocando ele. Então, tudo que a gente faz, por menor que seja o nosso pontinho,
é sempre uma representação, tá? Então, tá aí. Então, preciso de 2 pontos para formar uma reta. E aí, começamos. O que são retas paralelas? Aí você fala, professor, são aquelas retas que não se cruzam. Gente, é muito basilar isso, infelizmente, para nós aqui. As retas paralelas, tudo bem, elas não se cruzam, mas elas também têm que estar no mesmo plano, tá bom? O que é estar no mesmo plano? Imagine você pega um cubo, né? Estou tentando achar alguma coisa, uma caixa de sapato, mas não estou vendo aqui. Vamos desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui aqui à frente. Vou até desenhar com cores diferentes para vocês ficar bem claro. Aqui é a parte lá de trás e aqui em roxo as laterais. Tá bom? Deu para visualizar aí? Se eu pego esta reta em verde e esta reta em azul, olha só, a de baixo da frente com a de cima lá do outro lado, elas estão no mesmo plano? Só se eu desenhasse um plano desta maneira aqui, ó, todo oblíquo, né? Mas, teoricamente, não acontece. Então, ou seja, essas retas a gente não chamaria de paralelas. E elas nunca vão se cruzar, essas duas que eu fiz, né? Essas duas em preto, ó, elas nunca se cruzam. E elas não são paralelas. Não são chamadas, pelo menos, de paralelas, se a gente não fizer aquele plano em vermelho. Então, é uma coisinha aí que a gente tem que estar tomando um pouquinho de cuidado. Então, retas paralelas é que não se cruzam e estão no mesmo plano. Quando eu falo está no mesmo plano, eu chamo ela de coplanar, tá? Esse co vem significando aí pra gente mesmo, tá bom? Ou igual. Bom, falamos das retas paralelas e ao contrário das paralelas, a gente tem as concorrentes, que se cruzam. E para elas se cruzarem, elas têm que ter apenas um único ponto em comum. Mas, professor, quando elas se cruzam, elas sempre não vai ter um ponto em comum? Não. Porque se as retas forem coincidentes, uma em cima do outro, elas não são consideradas concorrentes, porque elas vão ter infinitos pontos em comum, tá bom? E aí, ela pode ser dita também como paralela. Tá? As perpendiculares é um caso específico das concorrentes, porque as perpendiculares, quando eu faço a concorrência entre elas se cruzam num único ponto específico, elas fazem um ângulo reto, tá bom? Então, ângulo reto aqui para as perpendiculares. As reversas, aí sim, é aquele desenho que eu fiz lá, ó. Duas retas são reversas se somente se não existir um plano que as contenha, ou seja, se não forem coplanares. Então, se essas retas não estiverem no mesmo plano, elas são chamadas de reversas. Veja só aqui um outro exemplo, né? Deixa eu tirar esse daqui em azul para gente, deixa eu fechar aqui de novo, só para mostrar para vocês uma coisa. Agora eu vou pegar essa parte em preta, que está aqui embaixo, e essa daqui em preta. Elas vão se cruzar em algum momento? Também não. Elas nunca vão se cruzar, né? Por mais que eu aumentasse aqui e aqui viesse para a direita ou para a esquerda. Elas nunca se cruzam. Por quê? Porque elas estão em planos distintos, certo? Como elas estão em planos distintos, elas são chamadas de reversas, tá? Não tem nenhum plano que contenha essas duas retas. Ficou claro? Deu para entender essa diferença? Certo? Reversas não estão no mesmo plano. E temos as ortogonais. As ortogonais são aquelas que são reversas e formariam um ângulo de 90. É o caso dessas duas, né? Se continuar, só uma está na vertical e a outra está na horizontal. Portanto, elas vão fazer um ângulo de 90,
né? Se caso elas se cruzassem. Então, a partir do momento, ela só pode ser ortogonal se ela for reversa, né? Ela é reversa? É. Faz 90 graus? Se a resposta for sim, ortogonal. Se a resposta for não, aí não é ortogonal, tá? Mas ela só pode ser ortogonal se ela for reversa. Ficou claro? Ó, vou fazer um outro exemplo para ficar mais claro ainda para vocês. Ó, vou pegar aqui essa daqui em vermelho e essa daqui em vermelho. Elas são reversas, porque elas não estão no mesmo plano. Mas elas são ortogonais? Não, porque elas não vão formar 90 graus. Tá? Então, nesse caso, essas duas vermelhas não são ortogonais. Tá? Então, é um pouquinho chato, eu sei que essa nomenclatura, para a gente poder estar lembrando e tudo mais, mas eu coloquei aqui alguns exemplos, tá bom? Ó, retas coincidentes, né? E a gente fala que são paralelas coincidentes, e as paralelas distintas. As concorrentes se encontrando no único ponto, e as perpendiculares. Desculpa. E as perpendiculares que são concorrentes, se encontram no único ponto e ainda fazem 90 graus. Aí temos as reversas. Essa reta R aqui, ó, estaria passando por debaixo do plano alfa, né? A reta S está no plano alfa e a reta R não está no plano alfa. Portanto, elas são chamadas de reversas. E caso a R e a S fizessem 90, se uma fosse colocada em cima da outra, aí seriam chamadas de ortogonais. Dúvidas? Sai daqui, Siri. Dúvidas? Vamos lá. Cadê a Bruna? A Bruna desistiu, será? Vamos lá, gente, minha garganta está muito ruim. Prof, essas explicações estão também na matéria do Garbi. Exatamente, né? É aí que a gente traz para vocês os autores, né? Eu até coloquei ali 3 autores que são teóricos, né? Mas os que são práticos a gente fica dando aqui realmente na aula ao vivo, né? Eu gravei os 3 vídeos, né? Eram 3 do D'Ambrosio. Eu lembro que eu gravei 3 autores ali, o Damori, né? Para vocês. E daí o restante é tudo prático mesmo, tá bom? Até fiz um resuminho aqui para vocês, né? Ó, dadas as duas retas quaisquer, podemos classificá-las da seguinte maneira. Coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Se elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas, coincidentes ou distintas, ou simplesmente concorrentes. E se forem concorrentes, ainda podem ser perpendiculares. Vamos puxar aqui. Pode ser perpendicular. E quando elas não estão no mesmo plano, elas são chamadas de reversas. E se elas forem reversas, elas podem ser ortogonais. Certo? Acho que assim fica mais fácil da gente ver, né? Passando dessa forma um resuminho, acho que fica mais claro da gente poder entender. Muito bem. Falamos. E aí vem a nossa prova. Estãozinho de São José dos Campos aí. Vamos ver o que ela traz. Assinale a alternativa contendo uma afirmação correta sobre as retas ortogonais e as retas perpendiculares. Então, é uma afirmação correta. Não podemos assinalar aquela alternativa, mas pode ser. O pode ser para a gente não serve. Tá? Então, vamos lá. Os termos retas ortogonais e retas perpendiculares têm o mesmo significado e indicam que duas retas formam um ângulo de 90 graus entre si. E aí? Certo ou errada? Ok, Cris? Pode abrir o áudio, não tem problema. Eu já ia nela. Agora eu vou te dar uma dica. Então,
tem o mesmo significado. Isso daqui, vamos pensar, eu sei que o português é chato e a matemática pior ainda, mas por que eu daria dois nomes para a mesma coisa? Vou dar uma de advogado do diabo aqui. Entende? Quando falam que é a mesma coisa, tem o mesmo significado, a gente liga a anteninha. Então, deixa ali. Né? É uma coisa assim que às vezes eu utilizo, principalmente em conhecimentos pedagógicos, quando eu vou fazer uma prova de professor, eu fico meio na dúvida, eu falo, mas peraí, não pode ser, por que tem dois nomes para revelar a mesma coisa? Né? Eu fico com o pezinho atrás. Aí vamos na B. Os termos retas ortogonais e retas perpendiculares têm o mesmo significado e indicam que duas retas formam um ângulo diferente de 90. Bom, de novo falou que tem o mesmo significado, mas agora ele fala que o ângulo é diferente de 90. Opa, eu já sei que perpendicular é 90, então eu posso descartar a letra B de bola. A C. Retas ortogonais são retas reversas que formam um ângulo diferente de 90. Opa, tá errado. E retas perpendiculares são retas que formam um ângulo de 90 graus entre si. Estaria certo a segunda parte, mas a primeira é errada. Retas ortogonais são retas que formam um ângulo de 90 graus entre si, e as retas perpendiculares são retas coplanares que formam um ângulo diferente de 90. Opa, errado. E letra R. Retas ortogonais são retas reversas que formam um ângulo de 90 graus entre si, e retas perpendiculares são retas coplanares que formam um ângulo de 90 entre si. A letra E não está muito mais completa que a letra A, do que a gente viu. Veja aqui no nosso resuminho, né, ó, o que a gente falou, ó, as ortogonais só podem ser chamadas de ortogonais se elas forem reversas. E as perpendiculares só podem receber esse nome se elas forem coplanares. Então, por isso, é a nossa alternativa, a letra I. E a letra A está errada por conta justamente pelo que ele me falou. Tem o mesmo significado. Não vou dar o mesmo nome para a mesma coisa. Dois nomes diferentes para a mesma coisa. E aí, ficou claro? Deu para entender? Então, tá aí a nossa segunda questão. Vejam que é bem técnica mesmo, né? Vamos para a questão 3. Tinha uma questão aqui da FUVEST, ele até fala no edital para a gente estudar as mesmas coisas da FUVEST. Então, eu trouxe uma questão da FUVEST aqui para a gente. Para demonstrar fatos ou propriedades de forma lógica em matemática, é necessário partir de certos conceitos primitivos e de postulados. Esses elementos são aceitos como verdade e não necessitam de demonstração. Em geometria, quais dessas afirmações são aceitas sem a necessidade de demonstração? Então, vamos ler tudo e daí a gente vai julgando. Dada uma reta M e um ponto X fora dela, existe um único plano que contém o ponto X e a reta M. Se duas retas se interceptam, sua intersecção é em um único ponto. Um ponto é algo sem dimensão, sem massa nem volume. Se uma reta R intercepta um plano alfa, não está contida nele, a intersecção é um único ponto. E duas retas paralelas, não coincidentes, determinam um único plano. E aí? Quais delas estão corretas? De novo, aquela coisa, não existe o pode ser, né? O pode ser está fora. Eu falei para vocês já, essa daqui a gente tem que matar. Vamos ver se vocês prestaram atenção num detalhezinho que eu falei na aula.
O Wellington falou que é a C. Um ponto é algo sem dimensão, sem massa nem volume. Eu já acho que duas setas paralelas não coincidentes determinam um único plano. E aí? Então, vamos lá. Né? Vou começar pela A e a gente vai tirando aí as dúvidas. Dado uma reta M, então temos uma reta e um ponto X que não esteja nela, né? Fora dela. Existe um único plano que contém um ponto X e a reta M. Então, ele está falando que eu tenho um ponto, uma reta, e ele está falando que só tem um plano que pode acontecer com isso. Será? Você pode fazer um plano assim, você pode fazer um plano assim. Olha quantos planos que a gente poderia formar com ponto e com a reta. Né? Para eu formar um plano, eu preciso de duas retas concorrentes. Tá? Então, por isso, está errada. Tá? Se duas retas se intersectam, sua intersecção é um único ponto. Eu falei disso para vocês. Imagine que eu tenho essa reta azul e essa reta aí, verde. Elas se intersectam em infinitos pontos, porque elas são coincidentes. Certo? Então, um único ponto está errado. Pode ser um único ponto ou infinitos pontos. Na letra C, um ponto é algo sem dimensão, sem massa nem volume. Eu falei disso para vocês. Lembra que eu falei que isso daqui não é um ponto, isso daqui é uma representação de um ponto. Por quê? Porque o ponto é adimensional, ou seja, sem dimensão. E se ele não tem dimensão, ele não vai ter massa, não vai ter volume, não vai ter área, não vai ter comprimento, ele não vai ter nada. Ele é adimensional, é uma coisa fora, né, da casinha ali, fora da realidade, porque ele não tem dimensão, tá? Por isso, a alternativa correta realmente é a letra C. Mas vamos para D. Se uma reta R intercepta um plano alfa e não está contida nele, a intersecção é um único ponto. Será? Então, ela intercepta um plano alfa e não está contida no plano alfa. Como que eu vou saber, né, se essa intersecção é um único ponto? Eu tenho que estar demonstrando, ou até mesmo, né, no desenho. Você tem um plano, você pode ter uma reta. Se tiver uma reta perpendicular, seria só num único ponto. Mas se tiver uma reta cruzada, ela vai se interceptar em dois pontos. Tá? Se tanto a reta for oblíqua quanto o plano oblíquo, pode ter dois pontos. E na letra E, duas retas paralelas não coincidentes determinam um único plano? Não necessariamente, tá? Elas podem determinar até mais do que um plano, né? Infinitos planos. Por quê? Porque eu posso ter essas duas retas, e daí eu posso ter um plano assim em azul, posso ter este plano em azul, e aí posso ter vários outros planos. É algo que acontece ali com a nossa letra A. Certo? Então, portanto, alternativa correta, letra C de casa. Tudo bem? Eu lembrei da explicação do sinal de igual. Eu coloquei no canal, não lembro se eu falei aqui na aula também, né? Mas eu tinha exatamente por conta disso, né? A igualdade vem exatamente por conta das retas paralelas. Não há algo tão igualitário quanto elas. Perfeito. Agora vamos para uma parte um pouquinho mais chata, agora entrando realmente dentro da geometria analítica, que é a equação da reta. A gente já falou, né, em funções, até em função de primeiro grau, como é dada a função de primeiro grau. Falava que f de x, ou y, era igual a x mais b, né? Esse tipo de equação, eu coloquei aqui, ó, é chamada de equação reduzida.
tá? Que, normalmente, na geometria analítica, a gente, em vez de usar o A, usa o M. Mas, gente, dá na mesma. Para nós não vai fazer muita diferença. Mas temos também a equação global, ou seja, é passar todo mundo para um lado só e igualar a zero, tá? No que pode fazer a diferença nisso, professor? Só se ele me perguntar, né? Só se ele me perguntar, me dê a equação reduzida, mas mesmo assim vai estar nas alternativas, tá bom? E aí, muitas vezes a gente utiliza disso para encontrar a equação da reta. Você pode fazer, né, para encontrar a equação da reta, quando ele te dá 2 pontos, a gente poderia utilizar o sistema de várias variáveis, né? Se ele fala que eu tenho uma reta, tenho 2 pontos, você pode pegar e colocar elas aqui na sua equação reduzida, o y e o x de um, depois o y e o x de outro, e fazer, né, o nosso escalonamento, né, o nosso Cramer e assim por diante. Mas tem outras duas formas da gente fazer, né? Inclusive o método 2 parte por aí. Primeiro, método 1, determinante, a nossa primeira aulinha ao vivo, né? E eu falei que eu ia reabordar aqui com vocês. Você coloca, ó, um ponto, o x e o y de um ponto, o x e o y de outro ponto, e esse x e y ficam como incógnitas, tá? Como variáveis. E a última coluna, tudo 1. Igualou a zero, faz a determinante, depois que você fizer tudo, né, você já sai com a equação da reta montada. A gente vai fazer um exemplo, tá? Vamos colocar isso em prática. E o método 2 é o ioiô michoxô. Não sei se vocês já ouviram falar dessa frasezinha aí, que é o que ajuda, tá? Porque ioiô michoxô? Y, Y, M, X, X. Ioiô michoxô. Se você fazer ela 2 vezes, você consegue a sua equação da reta. Por quê? Primeiro, você vai colocar todos os seus pontos. E aí você consegue encontrar o m, que é o seu coeficiente angular. Depois, você deixa o y e o x como incógnitas e só coloca um dos pontos, o y e o x de um ponto só, e o m que a gente já havia encontrado na primeira equação. Eu sei que falando assim, fala, meu Deus, professor, tô meio perdido aqui. Tenho certeza. Então, vamos utilizar de exemplos para fazer os 2 métodos. Aí eu já tenho um exemplo aqui, ó. Uma questãozinha de 2018, tá? E aí eu vou resolver ela pelos 2 métodos aqui, para vocês poderem estar identificando qual que é a melhor forma para vocês, tá? Então, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade de volume em metros cúbicos de água em uma caixa e o tempo, em horas, em que uma torneira permaneceu aberta, esvaziando essa caixa. A relação entre V e T pode ser expressa por... Gente, se cair essa questão, vocês têm que acertar. E sem colocar pressão aqui. Por quê, professor? Por causa que você já tem os pontos. E ele te questiona a reta. Ou seja, é só você, se você substituir aqui, ó, tem que dar perfeito. Por exemplo, ó, vou fazer aqui com vocês. Se o t vale 6, quando o t vale 6, o v vale 0. Aí substitui o t por 6. Na letra A, 6 vezes 6, 36. 12 menos 36 dá 0? Não. Na letra B, 12 menos 2t. Se o t vale 6, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 12 deu 0. Perfeito. Agora aqui, 12 mais 6t. 6 vezes 6 dá 36. 12 mais 36, 48. Aqui, ó, também vai ter uma soma. Vai dar maior do que 0. E na letra E, se o t for 6, 2 vezes 6 dá 12. 6 menos 12 dá menos 6. Acabou. Ou seja, só substituindo o número, a gente consegue estar acertando. E daí não precisaria de nada daquela bagunceira que eu fiz com vocês. Tá? Mas, pode vir exercício falando,
E para t igual a 3 ou t igual a 2, quanto que valeria o v? Né? Pode vir exercícios falando isso. E para isso a gente iria precisar achar a equação. Por isso eu vou mostrar como que a gente acha a equação pelos dois métodos. Tá bom? Vamos lá? Bora lá então. Primeiro, vamos identificar os pontos. Esse ponto aqui, do v. O nosso t, que é o x, vale 0 e o v vale 12. Enquanto aqui embaixo, o t vale 6 e o v vale 0. E aí, vamos lá. Tá bem sabendo esses pontos? Vamos primeiro pela determinante. Vou ter que ampliar aqui, porque senão não vai dar espaço depois de eu fazer outro. Vamos para a determinante. Determinante era igual a 0. E tudo aqui era 1, e aqui era x e y. E aí é só colocar os pontos, né, nesses dois quadradinhos ali que faltaram. No caso, o ponto 0, 12, 0, 12, e o ponto 6, 0. Deu para entender essa montagem? Ficou claro? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a determinante. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. 12 vezes 1, ó, vou colocar aqui do ladinho, vai. 6 e x, e 12, 0 e y. 12 vezes 1 vezes x dá 12x. E 1 vezes 6 vezes y dá 6y. Agora, do outro lado, 1 vezes 0 vezes x dá 0, 0 vezes 1 vezes y dá 0, e 12 vezes 6 dá 72, vezes 1, 72. E aí vamos lembrar, é tudo da direita menos o da esquerda. Então vai ficar, ó, essa parte é positiva, então temos 12x mais 6y, e a parte da esquerda troca o sinal. 0 mais 0 mais 72 é 72. Fica, então, menos 72. Tudo igual a 0. Aí, ele deixava o y, no caso, isolado. Então, vamos deixar o y isolado. Ele cria a equação reduzida. Passa o 72 para lá positivo e o 12x para lá negativo. E o 6 que está multiplicando, passa dividindo. 72 por 6, menos 12x por 6. 72 por 6 dá 12, e 12 dividido por 6 dá 2. Portanto, 12 menos 2x. Foi muito rápido, deu para entender. Esse é o nosso primeiro método, né? Que é fazer por determinante. Agora tem o segundo método, né? Eu vou mostrar agora para vocês, que é o nosso ioiô michiochô. Então, para eu fazer pelo segundo método, eu vou começar aqui pelo m, que é x2 menos x1, dividido por y2 menos y1. Então, ó, o nosso segundo ponto, tanto faz quem você vai chamar de 2, quem você vai chamar de 1. Eu tenho que usar o 6 e o 0 e 12. 6, 0, vamos colocar aqui, 6, 0 e 0, 12. Se eu for fazer 6 e 0, como x2, ó, então 6 e 0. Menos, aí o outro é 0 e 12. 0 e 12. Portanto, 6 menos 0 dá 6, e 0 menos 12 é menos 12, simplificando, dá menos meio. Esse é o m, né? Ou se você quiser deixar em decimal, pode deixar, menos 0,5. Aí, vamos pro ioiô michiochô.
E agora o y e o x ficam como incógnitas. Portanto, vamos ter y menos. Estou achando que tem alguma coisa errada aqui. Não teria que dar menos 2? Sei lá, vamos fazer aqui. Menos y1. Vamos pegar o y1, sei lá, vou pegar esse daqui, ó, que é 0, e o x1 como 6. Menos meio, x menos 6. Ou não, vai dar certinho. Aí, ó, y menos 0. Dá y igual. E aí o menos meio faz a distributiva, ficando menos meio x e menos meio vezes 6 dá mais 3. Chegamos aqui. Eu acho que eu fiz ele ao contrário, hein? Fiz ao contrário. O x era embaixo e y em cima. Perdoem aqui, ó. Sabia que tinha alguma coisa errada. Troca todos. Vamos lá, desculpa. É y2 menos y, perdoem, pessoal. x2 menos x1. Aí vou fazer aqui a mesma coisa que eu tinha feito, só vai ficar ao contrário. 12 menos 0 e 0 menos 6. Dá 12 por menos 6, que dá menos 2. Aí sim. Menos 2, menos 2x, mais 12. E aí fecha. Só corrigindo ali o m. É delta y por delta x. Tá aí. Chegamos, então, na mesma coisa. Tá? Temos essas duas formas, tá? Ou ainda por escalonamento, se caso você quiser montar a equação da reta para as duas, tá? Lembrando que o m, pode ver que o nosso m deu negativo. Por que que o m deu negativo? Né? Vamos lembrar de algumas coisinhas que a gente já falou durante o curso. Por que que o m deu negativo? O Wellington já prefere pela determinante. Eu também prefiro pela determinante. O m deu negativo porque a nossa reta é decrescente. Tá vendo? Da direita para a esquerda. Lembra que a gente estudou lá na função? Quando o coeficiente linear, né, o coeficiente linear é negativo, reta decrescente. Se a reta fosse crescente, como é o caso dessa azul, por exemplo, o nosso m, o nosso coeficiente angular, seria positivo. Tá bom? E uma outra forma da gente ver também na reta, que a gente poderia matar bastante, pessoal, é esse ponto, né, que a gente chama de coeficiente linear, que corta o eixo das ordenadas. Esse daqui, esse ponto que a gente está colocando, que é o 12, ele é sempre o nosso B. Então, ó, 12, 12 e 12. Eu poderia só com isso ficar entre 3 alternativas, tá bom? Ele sempre vai ser a letrinha B, né? O nosso coeficiente linear, ou a nossa variável indiscriscente, que a gente fala, né? Que não depende de nenhuma outra variável. Então, tá aí o nosso 12. Vamos fazer mais um. Vamos lá, isso daqui eu quero que vocês façam. Ó. Isso daqui já tem os pontos, e aí vocês descobrem a reta. Fazem aí, vou dar 10 minutinhos no máximo para vocês, mas eu continuo aqui para ir tirando as dúvidas. Quero que vocês tentem fazer aí esse exercício. E aí vão me mandando, se vocês chegarem em alternativa, se vocês ficarem presos em alguma coisa.
Eu vou guardar a explicação. Estou confundindo com função. Prefiro não arriscar, desculpa, imagina. Mas, querendo ou não, é um tipo de função, tá, Sheila? É até legal que você fala isso. Ó, como é importante vocês pontuarem as dúvidas e tudo mais. Porque não deixa de ser uma função. O y é um f de x, tá? E aí a gente pode estar encontrando. Então, Sheila, tenta fazer, né? Ou quem ainda não conseguiu, tenta fazer por aquele método que eu falei para vocês lá, de utilizar. Lembra que primeiro aqui é o x e depois é o y. Chuta o x ali nas suas equações ou nas suas funções, né? E ver qual alternativa que daria certo, né? Qualquer dúvida, eu tô aqui, pessoal. Até 20h50 aí é para vocês tentarem fazer sozinhos.
Isso, vão me mandando as alternativas que vocês vão tirando para eu poder ter uma noção aqui. Bom, pessoal, vamos lá, então. A gente teve uma alternativa, eu falei para vocês poderem ir pelos pontos. Eu vou fazer primeiro pelos pontos para vocês, né? Porque na prova o examinador não precisa saber a forma que a gente fez, se a gente chutou, se a gente fez por determinante, se a gente fez por função, se a gente fez por sistema, se a gente fez por Bichochô, isso daí não importa. Então, eu vou primeiro aqui com esse ponto aqui, ó, o 3 e menos 1. Lembrando que o 3 é o x e o menos 1 é o y, tá? Então, vamos lá. Ó. Se o x for 3, 3 menos 2 dá 1. Opa, só que tinha que dar menos 1. Então, está errada. Na letra B, se o x for 3, 3 menos 6 é menos 3. Também está incorreta. Se o x for 3, 3 menos 7 dá menos 4. Também incorreta. Na D, 2x, 2 vezes 3, 6. Menos 6 dá 0. Também não deu menos 1. E por último, 2 vezes 3, 6. 6 menos 7 deu menos 1. Bateu. Suponhamos que tivesse batido em todas, né? Só por isso daqui que eu fiz, já matou a alternativa aí. Mas suponhamos que tivesse batido em mais. Aí você teria que fazer com o segundo ponto, com 5, 3. Com x valendo 5 e com y valendo 3. Como já é a alternativa aí, eu já vou direto nela. Se o x valer 5, ó, 2 vezes 5, 10. 10 menos 7, deu 3 também. Então, é a única que vai dar certo com os dois pontos. E aí a gente mataria a questão, tá? Essa seria uma das formas aí da gente estar fazendo, a forma mais rápida, eu acredito, né? Indo pelas alternativas. Mas eu vou fazer a outra aqui, indo pela determinante.
Então, ir pela determinante é colocar tudo 1 na última coluna e colocar o x e y aqui na última linha. E o restante é colocar os nossos pontos. 3 e menos 1 e 5 e 3. Vai ter que ser igual a zero. Mas eu vou colocar aqui, ó, a primeira coluna e a segunda coluna para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 1 dá 9. Menos 1 vezes 1 vezes x dá menos x. E 1 vezes 5 vezes y é 5y. Ao contrário agora, 1 vezes 3 vezes x é 3x. 3 vezes 1 vezes y é 3y. E menos 1 vezes 5 vezes 1 é menos 5. E daí lembrem que é direita menos esquerda, para dar zero. Portanto, ó, vou reescrever a minha direita, 9 menos x mais 5y. E a da esquerda troca todo mundo de sinal. Então, 3x vira menos 3x. O 3y vira menos 3y. E o menos 5 fica mais 5. Tudo igual a zero. Juntando os termos coincidentes. Então, vamos lá. Ó. Menos x com menos 3x, menos 4x. 5y com menos 3y, dá 2y. E 9 mais 5 é 14. Tudo igual a zero. Como nas alternativas o y está isolado, está a nossa equação reduzida, então vamos deixar o y isolado. 2y igual. O menos 4x passa para lá positivo e o 14 negativo. E por fim, o 2 está multiplicando, passa dividindo todo mundo. 4 por 2 deu 2 e 14 por 2 deu 7. Portanto, y igual 2x menos 7. Primeiro método que o senhor fez, como se chama? Determinantes? Isso, por determinantes. Perfeito. Wellington, conseguiu entender aí? Você achou o seu errinho? Realmente, esse primeiro método eu acho mais fácil do que o tal do ioiô michiochô. Não consegui, sim, consegui, porque eu isolei o X e apliquei direto, acabei encontrando 3 e me confundi, na verdade, né? Porque eu fui isolando o X e eu nem testei os outros valores. Na verdade, se eu tivesse testado os outros valores, eu tinha visto que não dava certo aquela questão Ah, da sim, alternativa. não. Tranquilo, a gente está aqui para isso, né? Eu mostrar métodos para vocês, é o momento da gente errar, é o momento da gente não conseguir, para que na hora da prova a gente esteja melhor preparado possível, tá bom? Então tá aí a nossa partezinha aí, né, relativa à geometria analítica da parte de retas. E continuando sobre isso, né, a gente pode fazer algumas relações, principalmente entre os coeficientes angulares e lineares, tá bom? Vamos começar aqui pelos coeficientes angulares. Quando os coeficientes angulares forem iguais, tá? Nossa, isso daqui está bem confuso, né? Depois eu leio para vocês. Mas eu vou começar primeiro falando dos coeficientes angulares. Se esses coeficientes angulares forem iguais, significa o quê? Que vão ser retas paralelas. Como assim, professor? Vamos lembrar, ó, o que é coeficiente angular? É o ângulo que a reta vai ter, certo? Então, a gente tem o eixo Y, o eixo X. Se eu traçar uma reta aqui, ó, ela vai ter este ângulo, né? Que é o nosso ângulo alfa, que é igual, é o nosso ângulo alfa, e a tangente do alfa é igual ao nosso M, ou ao nosso A, que é o coeficiente angular. Se eu traçar uma outra reta com o mesmo coeficiente angular, o que acontece? Ó, tem que ter o mesmo ângulo. Se ela tem o mesmo ângulo, quer dizer
que não tem como elas se encontrarem. Se o ângulo fosse um pouquinho diferente, aí elas se encontram. Mas se elas tiverem o mesmo ângulo, não tem como se encontrarem. Então, se os coeficientes angulares forem iguais, elas são paralelas. Certo? E aí, se o nosso coeficiente linear for diferentes, elas são paralelas não coincidentes. Se os coeficientes lineares forem iguais, quer dizer que esse pontinho preto estaria aqui embaixo também, e aí elas seriam paralelas coincidentes, né? Então, caso aconteça isso, e ainda o B1 seja igual ao B2, elas ainda são coincidentes, tá? Caso elas sejam, né, o M1 seja diferente do M2, e estejam no mesmo plano, elas são concorrentes. E mais do que isso, se M1 multiplicado por M2 for igual a menos 1, elas são perpendiculares, ou seja, fazem um ângulo de 90 graus. Tá? Isso daqui é o resumo do que está ali em cima, e daí eu vou passar ali em cima só para poder estar explicando a forma que foi colocada. Porque ali em cima está na equação global. O que eu mostrei aqui está na equação reduzida. Tá? Então vamos lá. Ó. Olha só o que ele coloca para a nossa reta R. A1x mais B1y mais C1 igual a zero. Ou seja, isso é a equação global. E a reta S, a mesma coisa. Tá? Tais que nem R e S sejam paralelas, os dígitos coordenados, isto é, tanto A1, quanto B1, quanto A2, quanto B2 forem diferentes de zero. Então, suas equações na forma reduzida seriam, e daí é um dividido pelo outro, ali é só passar o B2 dividindo todo mundo. Né? E tendo isso, a gente teria o M1 e o M2. Né? E daí ele chama de N1 e N2. É só por conta disso, para que a gente possa, né, tá usando essa parte aqui. Vejam só, se o M1, ó, o que eu falei, acabei de falar para vocês, se o M1 for igual ao M2, elas são paralelas. Se eles forem diferentes, elas são paralelas distintas. Caso elas sejam iguais, as paralelas são coincidentes, tá? Continuando aqui com o coeficiente angular igual, que foi o que eu mostrei ali para vocês. Caso elas sejam diferentes, elas são concorrentes. E ainda multiplicados entre eles, se der menos 1, são perpendiculares. Tá bem? E com isso, a gente vem aqui para a nossa última questãozinha. Veja só o que ela fala. Para quais valores de K, as retas R, tal, e S, tal, são concorrentes? Então, para elas serem concorrentes, o que precisava acontecer? Vamos voltar ali no que eu falei. Para elas serem concorrentes, o M1 tem que ser diferente do M2. Sabendo disso, pessoal, a gente ficaria só sabendo disso, ficaria entre três alternativas. A letra A letra B, a letra D de dado e a letra E. Né? As outras duas não, porque ela coloca o igual. E a gente já sabe que os M's vão ter que ser diferentes. Tá? O que já facilita bastante para nós. Mas vamos ter que saber quanto que vale o M de cada uma. Então vamos isolar o Y, que fica muito mais fácil. Tá? Deixa o Y isolado, que fica muito mais fácil. Vamos isolar o Y aqui da reta R. Menos 3Y, e passa o 2x negativo para lá. E aí, o 3, que está multiplicando, menos 3, né, que está multiplicando, passa dividindo, ficando menos 2x dividido por menos 3. E claro que eu posso fazer o joguinho de sinal na divisão, menos com menos dá mais. 2/3 de x. Ou seja, quanto que vale o nosso M? Aqui, esse nosso M da reta R,
nosso M da reta R, o M é sempre quem multiplica o X. No caso, quem está multiplicando o X é o 2/3. Tudo bem? Deu para entender? Aqui. Muito bem. Achamos o M da reta R. Vamos agora achar o M da reta S. Mesma coisa, mesmo raciocínio. Tá? Então, vamos lá. Ó. Temos aqui a equação, vamos isolar o y. Deixa o y quietinho aqui, passa todo mundo para o outro lado. Menos 3 e menos kx. Só que o y está negativo, então vamos multiplicar por menos 1. Vou deixar ele positivo. Y igual. Menos 3 vezes menos 1 é 3 positivo, e menos k vezes menos 1 é mais k. Tudo bem? Deu para entender? Então, quanto que vale o nosso M da reta S? Lembra que o M é o nosso coeficiente angular, é quem multiplica o X. Quem que está multiplicando o X aqui? O K. Então, o M da reta S é simplesmente K, ou seja, esse 3 não vale para nada. Sabendo isso, agora ficou mamão, né? Por quê? Porque os coeficientes angulares, a gente falou que tem que ser diferentes, porque ele pedia as retas concorrentes. Então, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. E aí, o MS vale K, e o MR vale 2/3. Então, K é diferente de 2/3. Prontinho. Alternativa, letra A de amor. Esse daí é mais gostosinho de fazer ou não? E aí? Dúvidas? Mais tranquilo, né? Realmente. Bom, pessoal, então nessa aula a gente passou aí, né, pelos ângulos, né, e a gente viu que os ângulos, né, muitas vezes aí nas figuras a gente tem que estar achando um para achar o outro para achar um outro, e um outro, e um outro, né, que eu acredito que não vem, eu falei para vocês, apesar de já ter caído o ano passado, tá? As nomenclaturas é o que eu julgo mais importante aqui para nós, tá? Saber o que significa cada uma dos termos, tá? Então, pontos, lembra que ponto é adimensional, que a gente faz apenas a representação, tá? Num ponto passam infinitas retas, né? E 2 pontos distintos passa uma única reta. Para elas serem paralelas, tem que estar no mesmo plano, né? E não se encontrarem. Ou podem se encontrar desde que elas sejam coincidentes, uma em cima da outra. Aí são infinitos pontos em comum. Então, a reta paralela ou tem infinitos pontos em comum, ou não tem nenhum ponto em comum, sempre estando no mesmo plano. As concorrentes, obviamente, tem que estar no mesmo plano para elas poderem se encontrar, né? Então, elas são complanares e se encontram em um único ponto. E caso essas retas façam um ângulo de 90 graus, aí elas são chamadas de perpendiculares. Já aquelas retas, nem sei se dá para vocês perceber, agora dá, né? Que uma está bem longe e a outra está pertinho da câmera. Caso essas retas, né, estejam em planos diferentes, aí a gente chama elas de reversas. E mais, elas estão em planos diferentes, mas elas formariam um ângulo aqui de 90 graus. Aí, além de reversas, elas são ortogonais. Lembrando que ortogonais perpendiculares formam um ângulo reto, mas perpendicular está no mesmo plano e ortogonal não está no mesmo plano, tá? Ponto importante aí para gente nisso daí, vocês viram que caiu uma questão referente a isso, tá?
Então, trabalhamos essa parte aí das duas. Depois, a equação da reta, que você poderia estar fazendo por função ou por esses dois métodos que eu mostrei para vocês, tá? Da determinante ou do Yu-Yu-Mixoxô. E, claro, dependendo do jeito que vem, uma forma da gente fazer, se o nosso gabarito, né, nossas alternativas, tiverem já com a equação da reta, a sugestão é colocar esses pontos na equação da reta e ver qual alternativa que dá certo com os dois pontos, tá bom? Tem que dar certo com os dois. No caso das duas questões, já o primeiro ponto a gente já matou a alternativa, né? Mas pode acontecer de você tentar um ponto e dar certo, por exemplo, em 3, 4 alternativas. Tudo bem, sem desespero. Agora tenta o outro ponto. Uma dessas 3, 4 alternativas vai dar certo com esse segundo ponto. Só vai ter uma que dê certo com os dois pontos, tá? Tanto a 4 quanto a 5 dava para ter feito dessa forma. E, por fim, a questão 6, falando, né, identificando os coeficientes angulares de retas paralelas e coincidentes. Para elas serem paralelas, os m's têm que ser iguais. M iguais, paralelas. Caso o coeficiente linear, o nosso B, também seja igual, além de paralela, ela é coincidente, uma em cima da outra. Caso os m's, os coeficientes angulares, sejam diferentes, a gente vai ter elas como concorrentes, tá bom? Então, são os tipos de questões que a Vunesp aí costuma estar cobrando a gente. Então, passei por isso daí com vocês, né? Fazendo um resumo agora no final. Parece que o negócio começa a se encaixar melhor na cabeça, né? Quando já vê a primeira vez, você vai ver a segunda, por mais que seja mais rápido, fica mais claro. Se vê pela terceira, melhor ainda. Então, eu deixo essa aula gravada lá na plataforma para vocês. De manhã eu já disponibilizo para vocês, se quiserem, poderem estar reassistindo, tá bom? E fiquem de olho lá no nosso grupo, tá? Porque eu vou estar mandando a data aí da nossa próxima aula, que a gente vai estar abordando aí a parte de exponenciação, né? Função exponencial, logaritmo, e também vou ver se eu abordo aí um pouquinho de Brio-Ruffini, né? Vou ver se eu acho questões aí da Vunesp, ver se ela cobra, né? Falando ali, eu tô com polígonos agora na cabeça, me ajuda, polinômios, para a gente poder falar um pouquinho também de polinômios, caso ela cobre aí questões sobre isso, a gente fala também, abordando o Brio-Ruffini, tá bom? Dúvidas? Alguém quer pontuar mais alguma coisinha? O Ítalo. Claro. Ítalo. Sobre o meu vídeo, você vai querer ver a segunda gravação ou eu posso mandar? Pode me mandar que eu dou uma olhada. Lembrando que até dia 20, tá? Que a gente tem que mandar, dia 20 é a nossa data limite. Então, se você quiser mandar, pode mandar. Tem 2 pessoas que eu ainda tenho que corrigir, que me mandaram hoje. O seu entra em terceiro. Eu acho que amanhã eu consigo corrigir ainda. Tá. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, que mais? Mais alguma coisa? Muito obrigado, valeu pela aula, vou rever tudo. Isso, reveja sim, né? A revisão faz muita importância. Às vezes a revisão é mais importante do que a primeira vez, tá, pessoal? É importante mesmo, tá bom? Mas aqui a gente vai direto ao ponto, né? Se fosse para falar, só para vocês terem ideia, na BNCC, tudo isso que eu falei para vocês, no segundo ano do ensino médio, que já é revisão de algumas coisas, vocês sabem quantas aulas, quantas habilidades a gente trabalhou aqui? Você pega o material da poliedro, por exemplo, o material do ângulo. Vocês têm ideia de quantas aulas é isso daqui? 16. A gente falou de 16 aulas do ensino médio aqui, hoje, tá? Então, pessoal, tá aí. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter entrado. E semana que vem a gente se revê aí novamente, tá bom? Muito obrigado, excelente noite, bom descanso, bons estudos, continuem estudando e qualquer coisa podem estar me chamando aí, tá bom? Até mais. Boa noite. Boa noite.